Olá, caminhantes, tudo bem? Ao longo da nossa jornada espiritual, a gente passa por muitas sensações e experiências místicas. Em uma meditação, por exemplo, muita coisa pode surgir. Eu posso experienciar o próprio vazio, o próprio tal, posso receber mensagens, posso me conectar com espíritos e, diante de todas essas maravilhas, como é que o sábio age? Como é correto agir? E aí a gente vai trazer o Tao Te Ching para estar nos auxiliando com isso tudo. Bora lá! E aí, pra gente estar fazendo essa reflexão e incorporando esses ensinamentos pra gente, eu vou estar trazendo o capítulo 17 do Tao Te Ching. E especificamente um trecho. Segue ele. Do Supremo, o inferior tem apenas ciência da existência. Do estado que o sucede, intimidade ou admiração. Do estado seguinte, temor ou desprezo. E como a gente já sabe, o Tao Te Ching ele é meio que escrito em código. Para as pessoas que não estão tão inseridas ainda na filosofia taoísta, às vezes fica bem difícil de extrair desse livro, desses códigos, o que realmente está querendo ser ensinado e passado para a gente. E por palavra, vamos entender agora o que esse trecho está querendo dizer. Do Supremo, o inferior tem apenas ciência da existência. Quem é esse Supremo? Esse Supremo é a pessoa que atingiu a iluminação. É aquele que, no Tao Te Ching, chama-se de homem sagrado. Ele entendeu as leis do funcionamento do mundo. Ele entendeu a lei da naturalidade da vida. E aí ele incorpora o próprio Tao na sua ação. Ele é como se fosse o Tao em movimento. Então é o homem iluminado, é o homem sagrado, aquele que chegou ao final de sua caminhada espiritual. É aquele que a gente almeja ser algum dia. No próximo verso, o Tao Te Ching vai fazer referência justamente àquelas pessoas que almejam ser esse homem supremo, esse homem sagrado. Do estado que o sucede, intimidade ou admiração. Esse estado que o sucede é o homem, entre aspas, mediano. É aquela pessoa que está tentando chegar a esse nível supremo. Está em um processo de aprimoramento interno. Já tem um caminho que ele segue, já entende algumas leis espirituais, já leu alguns livros sagrados, tem provavelmente uma linhagem, tem um caminho espiritual, tem algumas práticas no seu dia a dia. Ele busca entender essa espiritualidade, ele busca chegar nessa iluminação espiritual. Ainda não está lá, ele ainda é repleto de erros, ele ainda está aprendendo, ele ainda repete erros que ele mesmo já conseguiu superar. Então ele está num processo de refinamento, tá? Assim como eu, e assim como provavelmente você. A não ser que você seja uma pessoa iluminada. E se você for, manda uma mensagem aqui pra gente e nos ensine. Traga essa informação pra gente, né? O seu conhecimento provavelmente é muito precioso. No próximo verso, o Lao Tzu ele vai estar falando do homem inferior. O estado seguinte ao estado que sucede o Supremo. Temor ou desprezo. Esse estado seguinte é o homem inferior. O homem inferior é aquele que não só age pelo ego, como ele não quer alterar isso. Ele não reconhece uma realidade espiritual, ele não conhece um caminho espiritual. Veja bem, tanto o homem supremo como o homem mediano podem ser ateus, inclusive. Eles não precisam reconhecer esse lado misterioso, esse lado da divinação, das divindades, etc, etc. Ele não precisa disso. Ele não precisa acreditar no mundo espiritual. Mas ele precisa estar almejando ser uma pessoa melhor. No estado inferior, a pessoa nem almeja isso. Ela abraça o ego dela e é isso. Não quer alterar, não quer melhorar. Não tem ali uma perspectiva de evolução. Não tem um querer chegar em algum lugar melhor. Então, esses são 3 níveis de consciência que Lao Tzu ele vai descrever aqui. E aí ele vai trazer a maneira com a qual cada um desses 3 níveis lida com esse mistério, com essas experiências místicas que ao longo da vida eventualmente a gente vai acabar experienciando. O Supremo, ele nem fala, por isso o inferior tem apenas ciência da sua existência. O homem inferior, ele vai lidar com essa realidade espiritual, com as suas experiências místicas, através de temor ou desprezo. Temor por quê? Porque
como ele vai eventualmente vivenciar algumas dessas experiências e ele não sabe ao certo o que elas são, por ignorância ele pode interpretá-las errado. E ao interpretar errado, é capaz que ele comece a ter muito medo. E não só, ele pode se sentir muito inseguro. É como se ele estivesse andando em um lugar que ele não conhece, e isso traz para ele uma sensação de medo muito profunda. É possível também que ele tenha dentro de si algumas convicções errôneas acerca desse mundo espiritual, acerca dessa realidade mística maior que a matéria que nos circunda. E aí essas crenças que ele tem limitam ele de se entregar para sentir e viver isso. E aí ele repulsa, ele passa a ter medo. O desprezo surge da própria ignorância. Então, como ele não reconhece essa outra realidade, ele despreza todas essas experiências sutis. Essa consciência inferior não significa que a pessoa é pior, mas significa que ela não está nessa busca espiritual. Ela ou tem medo dessa busca, ou ela despreza essa busca, achando que essa busca é inútil, seja por comodismo ou seja por uma convicção própria. Já o homem mediano, que é aquele que está na busca, ele tem intimidade ou admiração por essas experiências místicas espirituais. E eu gostaria muito de focar nosso vídeo aqui. Por quê? Porque a maior parte de nós somos pessoas cuja consciência está nesse nível mediano. Se você está vendo esse vídeo, significa que você se importa com o seu caminho espiritual. E se você se importa com o seu caminho espiritual, você está na busca de atingir essa consciência suprema. A realidade do mundo espiritual, ela é muito mais complexa do que é possível de se racionalizar. É impossível que a gente traduza uma experiência mística, ou então que a gente consiga dizer certinho o que ela representa, o que foi que a trouxe, o que ela significa. E justamente esse homem mediano, muitas vezes ele cai nesse erro egóico de se admirar pelas suas experiências. E o admirar-se pelas suas experiências é uma forma de apego. Eu me apego à experiência que eu tive. E aí eu quero revisitá-la. E aí eu vou guardar na memória a experiência que eu tive no passado e eu quero revisitá-la hoje. E aí isso me prende, porque eu não me permito viver o caminho espiritual na sua amplitude. Eu sempre vou querer ir atrás dele de acordo com as experiências passadas que eu tive, porque elas me trouxeram uma admiração, elas me trouxeram um estado de torpor, onde eu me senti assim, especial, inclusive. Ou eu olhei para aquilo tudo e falei, uau, que coisa linda, que sensação gostosa, que eu quero isso. Quando eu faço esse eu quero isso, eu caio num erro de um apego. E no outro posto temos a intimidade. A intimidade vai falar daquela pessoa que é o sabichão espiritual. É aquele que acha que sabe de tudo. E aí todas e quaisquer vivências ele consegue te dizer por que você está sentindo isso, por que não aquilo. Ele começa a nomear, ele acha que consegue explicar e ele acha que consegue prever todas as experiências místicas e espirituais. Quando na prática, nenhum ser humano é capaz de fazer isso. Porque a natureza do mundo espiritual é muito maior. Sempre que a gente tenta explicar racionalmente a sensação de uma vivência espiritual, ela vai se limitar. É como se eu pegasse uma sensação e colocasse dentro de uma caixa, na caixa das palavras. Ela vai ficar limitada, ela vai ficar rasa, ela vai ficar insossa. E aí a pessoa que atingiu o nível de consciência suprema, ele nem fala sobre essas experiências espirituais. Porque se ele falar, ele vai reduzir isso à sua cognição egóica. Entende que eu tentar traduzir ou tentar explicar, tentar colocar em palavras isso, é nada mais nada menos do que o meu ego tentando racionalizar essa experiência e colocá-la em palavras. Só que o meu ego é menor do que a consciência universal. Então nessa tradução vão haver muitas falhas. E no começo do caminho, como homem mediano, tudo bem. Mas o homem supremo, ele já entendeu que essa tradução é falha. E aí, para evitar essas falhas, o que ele faz? Ele simplesmente as vive e as incorpora através do silêncio. Ele não precisa de uma lógica, de um pensamento, de algo que o convença da sua experiência ou do seu aprendizado. Ele simplesmente incorpora isso dentro de si e ele vai agir de forma natural e espontânea, a partir do aprendizado que ele teve. E aí que vem o grande ensinamento desse capítulo para a maneira de viver as nossas experiências espirituais.
é evitar de tentar racionalizá-las demais, tentar colocá-las em caixinhas ou tentar explicar. Eu tive aquele sonho, o que ele significou? Não vai atrás de um significado racional, lógico. Sente dentro de você, do seu coração. Sente através do seu silêncio. Como que reverbera isso? O que ele desperta? Quais emoções ele suscita, né? Então, a maneira correta de vivenciar essas experiências espirituais é através da naturalidade. Tal como eu respiro, eu vivo essas experiências. Sem me admirar, sem me espantar, sem me apegar. Elas acontecem de forma tão natural quanto o meu ato de respirar. E da mesma forma como, sem fazer esforço, o ar que eu respiro entra e nutre as minhas células, as minhas experiências espirituais, elas também vão fazer isso, se eu as incorporar com o coração, através do silêncio. Eu não preciso desvendar racionalmente o que elas querem dizer para mim. Eu simplesmente posso sentir e deixar uma verdade, desabrochar uma verdade surgir sem precisar me convencer disso. Sem precisar me convencer que é por conta da asa da borboleta do meu sonho, que faz uma referência a Chuang Tzu, que faz uma referência ao dragão do oeste. Entende? Eu não preciso disso. Aquela verdade, ela ressoa em mim e isso me basta. Essa é a forma saudável de lidar com as minhas experiências místicas e espirituais, sem colocar o meu ego no meio, sem me engrandecer no processo. Como homens medianos, vamos seguir o caminho. E se você está querendo seguir esse caminho, se inscreve e deixa um like, porque vai me ajudar bastante a estar divulgando esse canal. Somos muitos caminhantes no mundo, cada um buscando, através do seu próprio caminho, a chegar nessa consciência suprema. E eu espero que um dia a gente chegue lá. Enquanto isso, até a próxima.